Glória a Deus. Irmãos, foi feita uma alusão, do barco, o mar como mundo. Vocês sabem por que o peixe é o símbolo do cristianismo? Eu já ensinei aqui umas vezes, Porque quando você pesca um peixe, você tira ele do mar, da água. E assim são as almas. Quando você pesca, você lança a rede e você tira a pessoa do sistema do mundo e traz para dentro desse barco chamado igreja. Por isso que o peixe tipifica o cristianismo, Então o evangelho, ele tem muitos símbolos que a gente precisa entender. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, número 103. Leitura bem conhecida, vamos ler do verso 1 até o verso 5. Livro dos Salmos, número 103. Salmos não tem capítulo nem versículo, Porque é música. Eles estão distribuídos aí porque foram adaptados assim, mas na verdade eles é o inário de Israel, 150 hinos do inário de Israel. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor, a santa, bendita, eterna, inerrante, insofismável, inquestionável palavra de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor a minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenra misericórdia, quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Graças a Deus por esta noite, pelo culto de missões, pelos testemunhos, pelos louvores, pela reflexão que nós já fizemos aqui nessa noite. E por essa leitura bíblica que nós acabamos de fazer. A palavra de Deus, ela é imprescindível para nós, Nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos deixar essa palavra chaguarida no nosso coração. A palavra de Deus tem a resposta que nós precisamos. A palavra de Deus, ela é a fonte que jorra a essência do caráter de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela não é só eficiente. A diferença da eficiência com a eficácia, que eu já ilustrei aqui algumas vezes, é como um carro, por exemplo. Se você tiver um carro na mão, uma Ferrari, é um carro muito eficiente, mas se ele não tiver combustível, ele não é eficaz. Então, a palavra de Deus, ela não é só eficiente, porque ela é lâmpada e ela é luz. Ela tem o combustível. E a força motriz da igreja é o Espírito Santo e a sua revelação que ele faz da sua palavra para nós sermos fortalecidos e instruídos. Nós não somos instruídos pela filosofia. Isso daí é instrução secular. Agora, a instrução que nós precisamos para a nossa vida, num todo, de um modo holístico que fala, é a palavra de Deus. Então aqui, irmãos, como eu disse, esse inário de Israel, composto de 150 hinos, que eram cantados e são cantados até hoje pelos judeus, pelo povo de Israel, aqui é uma grande referência, até para nós pensar que tipo de louvores nós temos cantado nesses dias. Porque muitos que são cantados por aí até parecem louvores,
mas pode ser tudo menos louvor, porque os salmos, ele nos mostra o salmista, ele cultuando a Deus. Os salmos, o tipo de louvor aqui engrandece Deus, o seu nome, né? Fala sobre a grandeza dele, sobre a sua magnitude, o seu poderio, o seu poder inigualável, sobre o caráter de Deus, sobre os seus estatutos, os seus preceitos, os princípios de Deus. Então todo louvor que ele não tem essa conotação, que ele não traz esse parecer teocêntrico ou cristocêntrico, que Jesus e Deus é o centro, ele não pode ser considerado como louvor. Então aqui nós percebemos que o salmista, que é Davi, especialista em louvor, especialista em estar na presença de Deus, ele está cantando com a sua alma. Essa música aqui, esse hino de louvor, é a música da alma que louva a Deus. Vocês perceberam que aqui vai aparecer a palavra alma algumas vezes? Bendize, ó minha alma, olha aqui, ao Senhor. A palavra Senhor aqui, ela está toda em letra maiúscula. Eu já ensinei os irmãos que essa palavra significa Adonai. Porque está se referindo ao Pai. Quando aparece só o S com maiúsculo e as outras letras com minúsculo, é a palavra Adoni, se referindo ao Filho. Então observem: bendize, Adonai, ao Senhor, a minha alma, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então aqui Davi, olhando para esse texto, eu percebo que ele vai se ver ele mesmo em 5 lugares. Primeiro, ele vai se ver como alguém que está num tribunal, como um criminoso. E a sentença, depois ele percebe que ele foi absolvido na sentença, porque ele vai bendizer o Senhor nos versos 1 e 2, e ele vai falar que nós não podemos nos esquecer dos benefícios que o Senhor tem feito para nós, porque isso é inerente ao ser humano. Nós recebemos algo de Deus e daqui a pouco nós já esquecemos. Ele dispensa a sua benevolência sobre nós, e daqui a pouquinho a nossa mente débil já se esqueceu. Isso acontece muito, não só com referência a Deus, mas até com os homens, aquilo que os homens fazem para nós, de bom, de ruim nós não costumamos esquecer, mas as coisas boas elas vão passando rápido. E ele está dizendo que nós não podemos nos esquecer dos benefícios. Quais benefícios são esses? Não só a vida, o ar que nós estamos respirando, aqueles que foram curados das enfermidades, mas também, sobretudo, a salvação que nós recebemos através dele, através do seu Filho que deu a sua vida. Olha o verso 3, que ele diz assim: quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele está se vendo aqui como um criminoso que recebeu uma sentença de absolvição, como alguém que estava sendo julgado, mas foi justificado, redimido, como alguém que está no tribunal como réu, e de repente o juiz dá a sentença, absolvido. É isso que Davi está aqui passando, revelando. Depois ele também se vê como alguém que estava no hospital, um paciente que está doente, mas é curado, porque ele diz assim: quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara. Aqui, observa essa palavra, sara as tuas enfermidades. Os irmãos sabem que Deus, ele tem muitos pronomes, né? O Deus que sara, o Jeová Rafá, ele é que sara, porque quando Moisés estava no monte, e Deus se apresentou para ele naquela vegetação, na sarça, e ele disse que Moisés deveria voltar ao Egito, então que ele ia libertar o povo. Moisés perguntou: mas qual o seu nome? A quem eu vou dizer que, quando me perguntarem? Aí ele diz: diga que eu sou o que sou. Mas no texto original ele diz assim: diga, eu serei o que serei. Como assim? Deus estava dizendo o seguinte: quando vocês precisarem de um juiz, então eu serei o Deus Tsidkenu, né? O Deus da justiça. Quando vocês precisarem de alguém que cure as suas enfermidades, porque Deus age na nossa vida conforme o que nós necessitamos, mas também da maneira que lhe apraz.
Quando vocês precisarem de alguém que cure as suas enfermidades, eu sou o Jeová Rafá, né? O Yavé Rafá. Quando vocês precisarem de alguém que represente vocês, então eu serei o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quando vocês precisarem de alguém que vença a guerra por vocês, eu serei o Senhor dos exércitos, e assim por diante. Quando vocês estiverem precisando de paz em meio à guerra, eu sou o Jeová Shalom, o Deus da paz. Ele se apresenta como nós precisamos, mas também como lhe apraz. Ele faz aquilo que ele quer, porque é soberano. Então Davi, ao se ver como réu, ele é absolvido. Ao se ver como alguém que está enfermo, a sua enfermidade é curada. Isso serve para nós aqui, não enfermidade física apenas, mas sobretudo as enfermidades espirituais que se abatem sobre a vida do pecador, mas que a Bíblia nos diz, o profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ele cura as nossas enfermidades físicas, mas ele cura a nossa enfermidade espiritual, e ele está aqui nesta noite pronto para transformar, para perdoar e para colocar o nome de qualquer pessoa, escrever no livro da vida, desde que nós estejamos diante dele, nos arrependendo e querendo que ele faça assim. Então o salmista aqui, irmãos, ele está descrevendo muitas coisas, mas uma coisa que eu percebi é que ele está como num mercado de escravos. Os irmãos já pararam para pensar? O mercado de escravos, o mercado de escravos desse mundo antigo, que eles vendiam as pessoas, e as pessoas se tornavam escravos para o resto da vida, mas de repente essa pessoa é redimida, um escravo que é liberto. O salmista também escreve no Salmo 124, a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e a minha alma escapou, como um pássaro que está dentro de uma gaiola, como um pássaro que está com os pés no laço ou naquelas arapucas que a gente fazia quando era garoto. De repente ele é liberto. O salmista está descrevendo, porque ele diz ainda no verso 3, quem sara todas as enfermidades, verso 4, quem redime a tua vida da destruição. Como escravo, nós éramos como escravos, perdidos, sem esperança, presos pelo laço do sistema mundano, mas o Senhor derramou o seu sangue, e pelo seu sangue nós somos libertos. E a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não é como a princesa Isabel, que apenas escreveu lá, assinou a lei áurea e acabou com a escravidão aqui no Brasil. Jesus, ele estabeleceu, ele promulgou e ele chancelou uma lei, né? Uma lei através do seu sangue, que é chamada de lei da graça, que através do sangue de Jesus, todos podem ser livres, todos podem ser libertos, todos podem ser salvos, todos podem ser justificados, todos podem ser redimidos, todos podem ter a esperança da vida eterna através de Jesus Cristo. E o salmista, ele vê isso daqui antecipadamente. Ainda percebo que também ele se vê na sala do trono, e aí ele se sente um homem agora ungido, porque Davi foi o maior rei que já pisou na terra de Israel. Então observe o verso 6, o verso 5, diz assim, quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que verso 4, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenra misericórdia. Ele está recebendo aqui, os irmãos perceberam o que Deus faz? De um criminoso que estava no tribunal, de alguém que estava doente, de alguém que sentia como um escravo, agora ele é o rei de Israel. Ele recebe uma coroa da parte de Deus, porque foi Deus quem mandou Samuel ungir a Davi como rei. Então agora ele percebe que ele é ungido de Deus. Isso Deus faz, irmãos. Eu já conheci pessoas
que ninguém dava nada, estavam à margem da sociedade, pessoas desprezadas, pessoas que ninguém dava valor, mas de repente ele é liberto pela pregação do Evangelho, ele é redimido, ele é justificado, e nesse momento ele passa a ser uma nova criatura, e depois Deus vai trabalhando na vida dele, e ele se transforma em alguém que prega o Evangelho, e de repente ele é colocado no meio dos príncipes, porque ele recebe a unção ministerial. Deus faz isso, ele ainda faz, ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda transforma famílias, ele ainda busca as pessoas que estão caídas nos guetos, nos valados, ele ainda traz as pessoas que estão nos países remotos, onde os missionários estão pregando o Evangelho e dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, e em breve voltará. Se você crê nessa palavra, você vai alcançar a vida eterna. Então aqui, esse salmo é muito profundo, né? Davi fala aqui sobre, no verso 6, quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. A águia é um pássaro ímpar, sui genere, único no gênero, porque ela, quando ela está aproximadamente com 50 anos, ela passa por um processo de renovação, e ela volta a ser jovem novamente. Um processo doloroso, lento, mas que faz com que ela novamente seja um pássaro jovem. Ela recobra toda aquela sua energia anterior, e ela vive mais aproximadamente aí uns 30 a 40 anos. Então a águia para nós é um tipo daquele que é renovado pela pregação do Evangelho, pela salvação, pela esperança e pela certeza da vida eterna, pela confiança em Deus, pela certeza de que o Deus que nós estamos falando é vivo. O Deus da Bíblia não dorme, o Deus da Bíblia não cochila, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Deus da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus da igreja, o Deus que arrebatará a sua igreja, o Deus que tem a cidade preparada para que todos aqueles que se arrependerem e forem salvos, a cidade santa, onde não entrará nenhum tipo de corrupção. Então, outra coisa que eu percebo nesse salmo é que Davi, ele também vai conhecer em Deus 5 maneiras, e ele vai perceber aqui nas entrelinhas aqui desse salmo. Eu percebo que Davi ele tem um contato com esses pronomes de Deus que eu estava falando aqui. Primeiro, o Yahvé Tsidkenu, né, que é o Deus da justiça, porque quando a gente olha, por exemplo, vamos ler um texto aqui, Jeremias 23, verso 6. Jeremias 23, 6. Olha o que a Bíblia está nos mostrando, que é correlacionado com esse texto do Salmo 103. Observem: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este é o nome que será chamado: o Senhor, justiça nossa. Olha lá, Senhor com letra maiúscula, né? O Yahvé, o Senhor, o Adonai, justiça, o Deus da justiça, Tsidkenu, a palavra aí. Então Davi, ele está falando de alguém aqui também que faz justiça, que perdoa todas as iniquidades. No verso 3, perdoa todas as iniquidades, sara todas as enfermidades. Aí ele já está falando aqui do Jeová que cura, né? Nós podemos ler um outro texto também, que está em Êxodo 15, 26. Vamos dar uma olhada nesse texto, Êxodo 15, versículo 26. Como a Bíblia está interligada, como a Bíblia está conectada, como essa palavra é maravilhosa, como essa palavra dá vida, como essa palavra traz esperança, como essa palavra traz renovo, como essa palavra ela potencializa a nossa fé, como essa palavra ela nos dá energia para caminhar e olhar para o Calvário e saber que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Nos fortalece, nos dá esperança no meio da tribulação, da enfermidade. O Senhor nos sara, o Senhor, o Deus que sara. Olha lá, dizendo: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos,
e guardarem todos os seus estatutos. Sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Perceberam? Glória a Deus. O Senhor pode nos preservar, pode preservar a tua casa dessa grave enfermidade que está assolando a humanidade. O Senhor pode guardar você, guardar a nós, e ainda que nós sejamos contaminados, mas o Senhor pode nos livrar, nos tirar do hospital, pode colocar suas mãos, não importa o tipo de enfermidade. O Senhor é o Deus que sara. Quando a medicina diz não há mais jeito, Deus dá a última palavra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que sara. Mais uma coisa ainda que eu vi, que o Senhor, redenção, né, ainda no verso 5, ele diz assim, no verso 6, quem redime a tua alma, a tua vida, da destruição, redimir, a palavra redenção, é Jeová Sabaote, vamos dar uma olhadinha em Isaías 47, verso 4, glória a Deus, o remidor, é aquele que redime, é aquele que pagou o preço, aquele que deu o seu sangue, depositou o valor equivalente aos nossos pecados no leilão espiritual. Olha lá, quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e Santo de Israel, Ele nos redimiu, Ele é aquele que pagou o preço. Redimir significa isso, pagar o resgate. A palavra resgate no Antigo Testamento, ela aparece muitas vezes. No Novo Testamento, Jesus não é só o resgate, o resgatador, mas Ele é o próprio resgate, porque Ele se deu, se doou. É como alguém, irmão, que estava sequestrado. Satanás é um tipo de sequestrador, sequestrado, e de repente o resgate é pago, e a pessoa é liberta. Foi isso que Jesus fez por mim, por você. Nós somos livres, porque o Senhor redimiu a nossa vida, e nós estamos hoje prontos, aguardando o momento que Ele vai voltar, porque os dias são maus, mas o Senhor nos traz esperança. Mais uma coisa que eu vejo, Ele é o provedor, o Jeová Jireh que eu disse, né? Porque Ele diz assim, ainda no verso 4, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa, tenha misericórdia. Verso 5, quem satisfaz a tua boca com coisas boas. Sabe o que é isso? Satisfazer coisas boas que Ele prepara para o nosso sustento. Então é o Jeová Jireh, o provedor. Vamos ler mais um texto, 22:14, Gênesis 22:14. Quem é, irmãos, que tem cuidado da tua casa, das tuas finanças, da tua despensa, das coisas que você precisa, como já foi lido, as solicitudes da vida, as nossas necessidades básicas? Quem é que tem preparado no momento de escassez? Quem é que tem usado as pessoas para te abençoar? Quem é que tem usado, trabalhado na mente dos homens, para que quando você pensa agora, estou apertado, não tem jeito, você vê que aparece alguma coisa, parece do nada, mas é o trabalhar do Deus Todo-Poderoso, é a mão dEle, é Ele que está usando alguém para te abençoar, e as coisas vão acontecendo, e você pensa, será coincidência? Não é coincidência, é o Deus da provisão que está trabalhando a teu favor. Olha lá, pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jireh, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Perceberam? É o Senhor quem provê. E ainda mais uma coisa que eu percebo, é que Ele sacia e satisfaz. Olha o verso 5 ainda, quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Isaías 40:31 está escrito, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então aqui é o Jeová chamado Jeová Roi. O que é o Jeová Roi? É aquele que sacia e satisfaz. É o Salmo 23, verso 1, né? O Senhor é o meu pastor, nada ou não me faltará, porque o Senhor prepara o necessário, o Senhor prepara, satisfaz
aquilo que nós precisamos. O Senhor satisfaz os nossos anseios, que estão no âmago da nossa alma. Eu não sei o que você está precisando hoje, a não ser o mais importante, que é a salvação. Mas se você estiver precisando de alguma coisa, pode ter certeza, o Senhor satisfará as tuas necessidades, porque o Senhor é vivo, o Senhor é bom, a sua misericórdia estende-se de geração em geração, e faz muito bem nós estarmos na casa do Senhor, cultuando a Ele, porque o nome do Senhor está nesse lugar, como nós aprendemos aqui ontem, e é necessário vir ao templo adorar o Senhor e ouvir a sua palavra. Então, irmãos, o que nós podemos dizer aqui, eu não sei se tem alguém aqui que precisa ser renovado nessa noite, que está se sentindo cansado, né? Talvez abatido, que esteja totalmente extenuado por causa da jornada que não é fácil. A nossa jornada é extenuante aqui na terra. A nossa jornada aqui, ela é cansativa, é o deserto da vida, né? As agruras dessa vida, as dificuldades, os percalços, as barreiras que nós temos que transpor, e algumas delas parecem ser intransponíveis, mas o Senhor está falando aqui. Volto a citar Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando a águia, ela está se sentindo cansada, abatida, sem força, o que ela faz? Ela reúne as últimas forças que ela tem, e ela voa na direção do sol, e ela recebe aqueles raios do sol mais que possível. Ela fica pairando assim, ó, e aqueles raios do sol vai superaquecendo ela. Então ela olha para o oceano ou para um rio, e ela mergulha na vertical. Quando ela bate na água aquecida como ela está, ela recebe um choque térmico, e ela começa a receber um renovo. Ela vai até a rocha, que tipifica Cristo, e ali ela bate aquele bico dela, o bico que já está totalmente comprometido, ela não consegue mais cortar a carne, porque nasce caroços no seu bico, e com muita dor ela quebra aquele bico, que é velho, e depois vai nascer outro bico, e ela vai raspando as suas garras na montanha, para tirar uns cascões que nascem nas garras, que não deixa mais ela poder cortar a presa. E o seu olho também nasce duas escamas, que ela não consegue ter a visão que ela tinha mais. Mas nesse processo de renovo, aquelas escamas caem, e ela volta a ter uma visão plena, a 300 km por hora de velocidade, e a 10 mil metros de altura ela consegue ver um coelho passando aqui embaixo. Ela é o tipo do crente que tem visão espiritual, que enxerga as coisas de Deus, que consegue ver o céu por dentro, que consegue depositar toda a sua fé no Senhor, e ter a sua visão ampliada pela palavra de Deus. Que nesta noite nós possamos crer nesta palavra, guardá-la no nosso coração, colocá-la em prática, para que o Senhor nos renove e nos dê uma semana tranquila. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Guarde essa palavra no teu coração. Soberano e eterno Deus, no nome